Olá, você que acompanha a CNN Brasil em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso aqui com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. Os últimos dias têm sido de fortes emoções nas bolsas de valores, num sobe e desce de tirar o fôlego. Os investidores estão em pânico por causa do impacto que a pandemia do coronavírus pode ter no mercado global. E quem explica toda essa confusão para a gente e o impacto no setor bancário é Sérgio Rial, presidente do Santander Brasil e da América Latina. Sérgio, muito obrigado por conversar conosco aqui no CNN Líderes. É um prazer receber você. Não, a recíproca é verdadeira. Eu estou muito contente em fazer parte desse lançamento da CNN no Brasil e ser um dos primeiros líderes aqui conversando com você, Raquel. Sérgio, o coronavírus tem provocado um forte impacto, travando as cadeias de produção em vários países. Começou pela China e está chegando em outros lugares. Você acha que realmente o impacto para o PIB global vai ser grande e alguns países têm risco de recessão na sua avaliação? Ótima pergunta. Eu acho que a China nos deu um exemplo muito importante de como eles lidaram com a crise. Quando a gente via as imagens de construção de um hospital em 10 dias, ficávamos um pouco no Ocidente dizendo, que isso? Típico chinês, né? Na forma talvez incisiva e contundente como eles começaram a lidar com a questão do vírus. Esse é um tema de contingenciamento. O Ocidente começou efetivamente a reagir, principalmente a Europa, a Itália de uma forma mais clara, porque basicamente o que é importante nesse processo é quebrar a curva exponencial da contaminação. Então, qualquer epidemia, a gente conhece, eu não sou médico, mas os médicos, enfim, reforçam isso, em que você tem uma curva exponencial com potencialmente, obviamente, ela se torna mais reta, com tendência a descer, como a gente está vendo já na China. Então, a quebra dessa curva exponencial é absolutamente fundamental para o Ocidente e a gente deve ver medidas mais fortes acontecendo. O que foi interessante, Raquel, sob o ponto de vista de gestão, é que também no coronavírus a gente viu os 4 estágios de gestão, que é o primeiro, bom, isso não vai ser importante, isso é uma coisa pequena. O segundo, olha, efetivamente é uma crise, mas não tem muito que a gente deva fazer nesse momento. O terceiro, realmente é uma pandemia e existe pouco que eu possa fazer. E o quarto é o processo de aprendizado do que deveria ter feito. Então aqui, de forma alguma, se pensar em pânico. Por outro lado, é absolutamente importante que a gente, como sociedade civil, se dê conta de que, como qualquer pandemia, o que eu posso fazer de forma a não propagar esse tipo de coisa. Economicamente, houve rupturas nas cadeias, não há a menor dúvida. A gente já vê a China entrando num processo de normalização, mas esse processo agora, obviamente, a ruptura desse processo se dá no Ocidente. Ocidente esse que tem no seu ferramental poucos novos instrumentos. Hoje, o Banco Central Europeu vai se posicionar, obviamente agora liderado pela Lagarde, então vai ser interessante ver o que eventualmente, mas estímulos de política monetária, como nós vimos na Inglaterra essa semana e vimos nos Estados Unidos recentemente, são benéficos, mas não resolvem. Essa aqui não é uma crise financeira. Isso aqui é uma crise de saúde pública, potencialmente, como vimos na Europa, com repercussões muito sérias de ruptura nas cadeias. Reduzir os juros, então, não adianta, Sérgio? Eu acho que reduzir os juros, como nós vimos, é um estímulo clássico, só que o potencial de redução, quando a gente olha para a Europa, é muito pequeno. Então, não passa necessariamente só por isso. Passa por o que eu estava dizendo, do contingenciamento, sem pânico, de uma postura proativa da sociedade civil, para que a gente quebre essa curva e o mais cedo possível a gente possa voltar a uma maior normalidade, de forma que o impacto se dê muito no primeiro semestre, com esperança de que no segundo semestre a gente possa recuperar. Mas você vê risco de recessão em alguns países? As bolsas estão dizendo isso. Então, quando a gente tem em uma semana 2 circuit breaks, né, acontecendo na bolsa, a sinalização é que as bolsas não conseguem ainda precificar a ruptura, o tamanho da ruptura. Eu acho que a ruptura é inquestionável, não dá para nós ficarmos
pensando que não, mas não estou ainda numa base da dramaticidade de que o mundo entre em recessão. O mundo vai crescer menos, mas não vejo, pelo menos por enquanto, sabendo o que nós sabemos hoje, um quadro recessivo profundo. Cabe lembrar, Raquel, que a Europa já estava num processo de desaceleração e já existiam questionamentos em relação ao próprio processo de crescimento econômico, a manutenção do crescimento econômico da economia americana. Então, eu acho que o mundo não estava, então deve haver uma desaceleração. Agora, o risco de recessão não está completamente fora. Certo. Sérgio, vamos trazer um pouquinho para o Brasil, para quem está lá em casa. Os casos de coronavírus no Brasil estão se acelerando e a economia brasileira já vinha num processo um pouco mais frágil. A gente começou o ano aí com estimativas até de 2,5% de crescimento do PIB, fomos recuando e agora já tem gente que fala em 1,5%. Como é que está a sua expectativa para o impacto aqui no Brasil e para a economia brasileira? Eu volto aos 4 estágios de gestão. Eu acho que nunca foi tão importante que o Poder Legislativo e o Poder Executivo estejam numa única sintonia para não necessariamente blindar, porque nós não vamos ser capazes de blindar o Brasil, mas esse é o momento de priorização de reformas e não perdermos tempo. Tal qual numa empresa, o mais importante não é necessariamente a melhor decisão. O mais importante é a decisão mais correta, implementada com velocidade. Então, eu acho que a grande mensagem no que diz respeito à economia nacional é que nós já estamos nessa agenda, essa conversa já existe, está acontecendo, é um chamamento claramente tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo, e aí o Legislativo tem um papel super importante em elencar as 3, 4 reformas imprescindíveis de forma que o Brasil dê um sinal claro, não para investidor, dê um sinal para a nossa gente, para a nossa economia, para que a gente possa efetivamente minimizar o impacto inquestionável, quer dizer, que vai haver. Então, essa é a grande mensagem. Não há outra receita de bolo, normalidade, não é uma crise financeira, o sistema financeiro está numa situação extremamente robusta, é uma crise em que nós não sabemos precificar o impacto, mas não temos a menor dúvida que os casos vão aumentar. Isso não significa paralisação de forma alguma, mas exige, dado o que está acontecendo no mundo, uma reação institucional, estratégica, elencando, de novo, as prioridades em termos de reforma. Não dá para fazer tudo, elenquemos 3. Quais 3, na sua opinião? E o que a gente tem visto é o contrário do que você está falando, né? Nós temos visto um monte de conflito entre executivo, legislativo. Como é que você enxerga esse cenário, né? De tanto conflito mesmo, de tanta confusão entre os dois poderes? E quais 3 reformas deveriam ser as principais, na tua opinião? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né? No sentido do chamado conflito. A nossa cultura é uma cultura muito tem uma grande dificuldade de lidar com o conflito. Nós, brasileiros e brasileiras, eu não quero generalizar, mas nós somos, na média, eu vejo isso nas reuniões, vejo isso em gestão, eu acho que existem conversas difíceis, que são necessárias. E às vezes a gente vê, num processo democrático, que eu chamo da esgrima das conversas difíceis. Então, obviamente, se essas conversas difíceis vêm a público, e a sociedade às vezes não entende, faz parte do processo democrático, faz parte. Podemos questionar estilos, podemos questionar a forma como se está esgrimando, mas a esgrima é um exercício democrático. Eu acho que, sob o ponto de vista do mercado financeiro, eu vejo algumas reformas extremamente importantes. A primeira reforma, eu acho que o Brasil deu 2 grandes avanços importantes. O primeiro grande avanço já foi dado, que foi a reforma da Previdência. O segundo, falado continuamente pelo ministro Paulo Guedes, é a redução do custo financeiro da dívida. O Brasil hoje vai poupar, juntamente com a Previdência, trilhões de reais nos próximos anos, em função de onde está hoje a taxa de juros. Nós basicamente trabalhávamos em termos de geração de valor como país para pagar uma conta extraordinária. E o terceiro, que é uma despesa muito importante, passa pela reforma administrativa, tal qual as empresas têm que lidar com os seus processos de ajuste. Esse é o século da adaptação, então o Estado tem que se adaptar. Eu acho que a reforma administrativa é um tripé importante para coroarmos o que eu chamaria do reposicionamento das contas públicas. A outra é destravar o empreendedor brasileiro, a empreendedora brasileira.
que façamos pelo menos uma simplificação tributária, né? Quer dizer, reduzir o custo tributário, contingenciamento, disputas judiciais. A simplificação trará maior clareza e previsibilidade para que as empresas possam, então, fazer a gestão dos seus negócios. Eu acho que essa é extremamente importante. E a terceira, de novo, não coloco isso em nenhuma ordem necessariamente de maior importância, eu acho que é a independência do Banco Central. A gente vem falando sobre isso, acho que é importante ter no Banco Central claramente um guardião que transcende a governo, que esteja absolutamente comprometido com a inflação. Tem sempre aquela discussão da equação inflação e crescimento. O que é importante é o seguinte, inflação baixa, com uma boa gestão da agenda fiscal, qualquer país cresce. Sérgio, aproveitando o seu gancho sobre o Banco Central brasileiro tem tido um dilema, né? Reduzir os juros acompanhando o que vem sido feito pelo Banco Central americano, por bancos centrais ao redor do mundo, mas e o dólar? Se reduz muito os juros, esse dólar continua a sua escalada. Como você vê esse dilema? Eu acho que é um dilema que passa de novo pela questão, não há indução monetária sozinha que leve a crescimento. Ajuda, como eu disse, reduz a conta financeira que o país pagava estruturalmente. Nós temos que continuar endereçando o desequilíbrio fiscal do Brasil. Nós temos estados em situações absolutamente precárias. Então, quando nós falamos da PEC emergencial, é incluir instrumentos de gestão que permitam aos governadores dos nossos estados terem instrumentos para poderem agir com instrumental para parar o déficit, ou pelo menos estancar, na expectativa de que haja crescimento e, com isso, a relação dívida pública daquele estado em relação à receita vá melhorando. Então, isso são reformas que precisamos aprovar. Isso não é reforma, isso é dar instrumental para que os dirigentes públicos do país possam fazer uma melhor gestão. Então, voltando na questão do Banco Central, o Banco Central fez um trabalho, na minha opinião, extraordinário no sentido de coragem, de ter trazido o Brasil aonde trouxe. Mesmo esse câmbio mais desvalorizado, a inflação parece permanecer completamente sob controle. O petróleo deveria dar-nos combustível mais barato, estruturalmente, né? O que ajuda principalmente na cesta inflacionária. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio. Isso é um momento de muito nervosismo. Esse câmbio anda, não adianta tentar imunizar contra algo que a gente não tem absolutamente capacidade de imunizar. Podemos mitigar curtíssimo prazo, mas acho que o que o Banco Central tem feito são intervenções inteligentes, evitando os extremos, mas tem deixado o câmbio flutuante, porque isso é o que ele é. Exatamente. Sérgio, vamos olhar um pouquinho para dentro de casa agora, para dentro do setor bancário. 2019 foi um ano bom para o setor, as carteiras de crédito estavam crescendo, né? A gente teve avanço depois da forte crise que o Brasil enfrentou. Com todo esse cenário de confusão por conta do coronavírus, você acha que o crédito tende a travar um pouquinho? Como é que você está vendo? Isso é uma ótima pergunta, Raquel, porque a gente já está vendo isso internacionalmente. Então, já começa a se ver, principalmente nos Estados Unidos, porque as pessoas imediatamente se remetem à crise de 2008. E a crise de 2008, como foi uma crise financeira, a busca de liquidez por parte das empresas se tornou quase uma obsessão, porque sabiam que alguns bancos nem estariam em posição de poder honrar algumas linhas de crédito que haviam sido estabelecidas. Essa crise não é uma crise financeira. Então, não há um risco de liquidez imediato. O que há, claramente, é uma cautela, principalmente no hemisfério norte, por parte das grandes instituições financeiras, do que fazer. Remetendo para o Brasil, eu não vejo nesse momento, o que eu vejo no Brasil, algumas coisas. Primeiro, vejo com uma certa tristeza, mas por outro lado, faz parte do processo de evolução, que quando a gente via realmente uma retomada de um Brasil a nível de bolsa, com novos investidores, muita gente vai sair machucada. E aí é aquela velha máxima do Warren Buffett, né, que se você não pode perder até 50% daquilo que investiu na bolsa, é melhor não entrar. Então, eu acho que o investidor brasileiro, principalmente pessoa física, aprendeu de uma maneira talvez traumática a palavra risco. E isso tinha sumido da agenda e da pauta
do investidor. Por outro lado, não deixemos de investir na Bolsa daqui para frente. A Bolsa é o caminho natural de um país que se torna desenvolvido. Esse é o primeiro ponto. Sérgio, vou aproveitar só um minutinho essa sua mensagem para você pontuar. Que recado você dá para as pessoas que entraram na Bolsa agora, desanimadas ali com os juros baixos que os papéis dos títulos do Tesouro estavam pagando e estão tomando esse susto? Que recomendação você dá para esse investidor? A primeira recomendação é assim, não fiquem presos simplesmente com a questão do retorno sem uma avaliação de risco. Não comprometam a sua renda, o seu investimento, caso esse investimento lhe seja necessário para viver. Investimento em bolsa é um investimento de longo prazo em que você espera retornos claramente superiores àqueles que você teria normalmente em qualquer outro investimento. Ele não é um investimento de curto prazo. E curto prazo não é 2 anos. Isso é curto prazo. Então, assim, voltando, não invista se você não está preparado a perder até 50% daquele investimento. Então, o equilíbrio da sua carteira, por menor que seja, é o que conta. Investimentos em que você tem o seu principal protegido com algum retorno, investimentos em que você vai ter principal com possível retorno maior, bolsa, mas sabendo que pode perder o principal. Então, essa combinação é fundamental. Ficar extremamente ambicioso em relação a retorno é receita de desastre. E para quem já investiu, para quem já está nessa situação, é melhor, como dizem no mercado, parar esta perda ou é melhor ter calma, não fazer nada neste momento? É difícil, Raquel, generalizar. Eu colocaria em 2 grupos. Existe um grupo de investidores que, infelizmente, olham para a taxa de juros e se alavancaram, ou seja, tomaram empréstimos para investir mais em bolsa. Esses estão muito mais machucados, porque, obviamente, tem uma conta de dívida a pagar, e tem aqueles que fizeram investimento na expectativa de algum retorno. Se esse dinheiro, nesse momento, não lhe é necessário para viver, enfim, fazer frente às suas despesas recorrentes, esqueça, não olhe para a tela, siga a sua vida e continue, porque vai passar. Recomendação aqui, hein, gente, de um dos maiores gestores do Brasil. Sérgio, voltando um pouquinho para o mercado de crédito, vocês, Santander, pretendem pôr o pé no freio ou não? Olha, a nossa característica foi, inclusive, nos últimos 5 anos, ter feito exatamente o oposto. E não existe o pé no freio, existe hoje um mercado financeiro extremamente mais competitivo. O Brasil já estava num processo importante de retomada de crescimento, que a gente vê isso no 4º trimestre, quando comparado com o 4º trimestre de 2018, 19 contra 18. Então, a gente vai continuar vendo empresas, vai haver uma parada, mas empresas reposicionando seus estoques, a gente já viu uma retomada importante na cadeia de veículos, construção civil está aí, os novos lançamentos com impacto em aço e cimento. Então, essas coisas vão voltar, talvez com menos vigor num primeiro momento, mas retomam. Não há restrição de crédito, não há. Nós queremos crescer. O Santander é uma história de crescimento e a gente, inclusive, ao contrário, tem algumas empresas que nós estamos ligando e oferecendo, principalmente aquelas mais impactadas, oferecendo linhas intermediárias de ajuda nesse momento com impacto na receita. Sérgio, Banco do Brasil e Caixa sinalizaram que querem incrementar suas linhas, principalmente para pequenas e médias empresas neste momento. Eu fiquei um pouquinho com a sensação de déjà vu, porque a gente já viu esse filme no governo Dilma, quando os bancos públicos tentaram tomar a dianteira aí do crescimento do crédito. Você também ficou ou você acha que é um momento diferente esse que nós estamos vivendo? Eu acho que é diferente, Raquel, porque os bancos públicos hoje não estão fazendo com uma taxa subsidiada. Então, acho que os bancos públicos hoje fazem com taxas competitivas exatamente como o setor privado. É uma ação competitiva, que tem o seu mérito e que eles não serão os únicos, né? Eles não estão sozinhos, como inclusive as próprias fintechs vão agir, etc. Então, nesse mundo, quando você pensa, por exemplo, em setores, turismo interno, vai aumentar. Existe necessidade de pensarmos em turismo interno. As pessoas não vão deixar de viajar em algum momento. Quando você pensa em toda a parte de instrumentos e equipamento hospitalar, vai aumentar. Temos uma necessidade importante, né? Obviamente que você tem os produtos óbvios, mas tem aí um elenco enorme. Então tem uma série de setores
que estão agora necessitando de reação, cadeias de pequenas e médias empresas atreladas a esses setores maiores. Então, eu acho que isso é natural, bem-vindo à competição. Sérgio, Santander vinha recuperando a sua rentabilidade, né? Isso tinha sido uma questão para o banco e estava realmente avançando. Como é que você sente isso agora para os seus acionistas? Pode impactar? Excelente pergunta. A gente, obviamente, construímos uma história juntamente com 48 mil, que a gente chama carinhosamente de Chamas Santander nos últimos 5 anos. Eu acho que ainda nós temos um primeiro trimestre sólido, eu estou muito confiante na finalização do nosso primeiro trimestre, a gente vem com um primeiro trimestre muito sólido. O sistema financeiro brasileiro é muito robusto e a gente esquece isso. Obviamente que às vezes nós, bancos, e a gente usa essa nomenclatura, toda essa nomenclatura vai desaparecer nos próximos anos. O que era banco passa a ser um pouquinho alguma coisa diferente, o que é uma chamada fintech passa a ser um pouco mais banco. Então esse processo de convergência está acontecendo. Mas, voltando, eu acho que os bancos estamos numa posição extremamente forte, ajudamos o Brasil no processo recessivo recente, temos muita obrigação de olharmos para nós e melhorarmos a relação com o consumidor. Focávamos muito em duas coisas que geravam atrito com a sociedade, seja o cheque especial, seja o cartão de crédito. Isso está sendo endereçado e eu acho que os bancos, de novo, têm um papel fundamental em crescimento econômico de qualquer sociedade. Então, aí os Estados Unidos, para mostrar que tem o sistema financeiro melhor do planeta, mais robusto, mais capitalizado, apesar de ter vivido a pior crise do sistema financeiro. Os europeus ainda estão sofrendo talvez da própria crise de 2008 e de regulação excessiva. É importante que as pessoas entendam, e a sociedade como um todo, o banco, o sistema financeiro, é uma peça fundamental na dinamização, turbinação do sistema econômico. Na realidade, nós somos uma grande fábrica de informação potencializando destino de recursos e de investimentos em várias frentes. Então, eu vejo com muito bom olhar o papel e essa propensão de um sistema financeiro mais direto, falando com você, consumidor, aceitando que há muita coisa por ser feita, mas, da mesma forma, tendo uma conversa melhor e reconhecendo você como consumidor, que é diferente de ser cliente. Porque consumidor vota todos os dias se quer permanecer com você, como a gente faz com qualquer operação de varejo. Sérgio, deixa eu pegar um gancho na sua resposta. Você disse que os bancos focavam muito no cartão de crédito e no cheque especial, que geram, na tua avaliação, conflito com a sociedade. Explica um pouco essa questão do conflito e o que está mudando. Porque eu não digo que os bancos estivessem necessariamente focando nisso, mas essa era a tensão que a sociedade via, em que havia claramente taxas exorbitantes em cheque especial, taxas, principalmente na rolagem do cartão de crédito, que, obviamente, o consumidor na rua não tem a obrigação de entender tecnicamente por que isso acontece. Eu poderia ficar aqui falando, e muita gente já falou, eu acho que existem claramente assimetrias, mas não importa, não cabe a banco justificar, cabe a nós sermos parte da solução. Então, houve um movimento importante na questão do cheque especial, já houve um movimento. Hoje, ninguém rola num cartão de crédito permanecendo em taxas exorbitantes. Hoje, automaticamente, em você não pagando a sua fatura, você já lhe é dado uma opção mais barata de financiamento, de parcelamento daquela fatura do cartão de crédito. Isso é responsabilidade social. Então, isso são dois pedaços em que, naturalmente, a sociedade olhava e deve olhar com rigor, com crítica. Mas tem uma série de outras coisas que a gente acaba se esquecendo. Hoje você já tem operações de consignado próximo a 1% ao mês. Hoje você já financia um carro no Brasil próximo a 2% ao mês. Está alto? Está, mas vai cair. Então, hoje nós temos crédito à habitação, não só no Santander, entre 7 e 7,5%. Impensável termos, no Santander nós fazemos financiamento de 35 anos. Há taxas que o brasileiro há 10 anos atrás não via. Isso é obrigação, não é favor, isso é fazer parte do crescimento. Nós estamos apostando num Brasil mais rico, num Brasil em que as pessoas possam pegar empréstimos e serem capazes de pagar. Porque pegar empréstimo e não ser capaz de pagar é um desastre. É um desastre para a instituição financeira e muito pior para quem fica negativado.
Sérgio, fala um pouquinho para a gente das fintechs. Elas estão aí surgindo, mexendo com o mercado. Você acha que em algum momento elas podem chegar realmente a ameaçar os grandes bancos? Ah, já o fazem. Eu acho isso ótimo. Eu não vejo. Eu acho que esse é um processo natural. Nós estamos numa outra fase do século. Eu acho que os consumidores querem opções, querem ter alternativas, e essas alternativas vêm a fazer com que o sistema financeiro como um todo se torne melhor. Eu acho que as pessoas confundem, quando a gente fala no Brasil, existe concentração bancária. Lógico que existe. Existe concentração na mídia, existe concentração na aviação, existe concentração em cimento, existe concentração em mineração, e eu poderia continuar com vários setores. O que é isso? Reflexo de um modelo da Revolução Industrial. Escala fala com eficiência. O que a escala não pode fazer é ser um impeditivo à concorrência. E as fintechs claramente mostram que não há razão de se pensar que os 5 bancos são completamente imunes à concorrência. Que venham mais, que cresçam, porque a pluralidade disso vai fazer com que os bancos sejam melhores. Agora, também cabe nós questionarmos, e a gente não pode deixar de fazer, que o Estado brasileiro ainda controla vários bancos públicos, né? Então, acho que a gente deve deixar, pelo menos no longo prazo, a ideia claramente que o setor privado, em situações macroeconômicas estáveis, deverá dar conta, com total tranquilidade, da demanda da sociedade. Por exemplo, hoje o setor privado, bancos e fintechs atuam no agro. Impensável, quando nós falamos em crédito rural, quando havia tamanha diferença entre a taxa do crédito rural e a Selic. Sérgio, mas falta competição no setor bancário, porque muita gente reclama, olha, o Banco Central corta a Selic e não chega no consumidor. Falta competição? Eu acho absolutamente não. O que falta é entendimento que em 3 anos você não muda um sistema. Nós temos taxas a 4, 4,5%, inflação sob controle há muito pouco tempo. Algum tempo atrás nós estávamos com inflação de 2 dígitos. Então, esses são trabalhos estruturais de 10 anos. Agora, a direção, a competitividade, hoje você tem cartão de crédito, se você quer assim, sem nenhum grande benefício, você não paga uma anuidade. Hoje você tem conta, você pode não pagar a anuidade. Você tem hoje um leque de opções super importante que não existiam, talvez algum tempo atrás. Então, eu acho que não é que falta, ela vai continuar crescendo. Agora, não olhem só para o sistema financeiro, esse é um processo que em vários outros setores devem acontecer. Bem-vindo à CNN, também num segmento que também tem concentração. Então, eu acho que não é a concentração como algo negativo, ela é negativa quando ela é impeditiva. E vocês acabaram de chegar e isso é bom para o Brasil. Então, que venham mais fintechs, que nos ajudem a ser melhores, e a fintech que se aproxime mais a banco, porque é importante que a fintech também passe pelas dores de crescimento de ter que lidar com dimensões como crédito, como serviços, que nós fazemos. E que também, eu diria, a estrutura regulatória do Brasil comece a pensar de maneira muito mais agnóstica, não mais fazer em cima do que seria o CNPJ. Não tem mais banco e fintech, essas coisas vão convergir. Então, CVM, Banco Central, as grandes entidades reguladoras devem começar, imagino que estejam, pensando num novo marco regulatório do século XXI, onde o CNPJ não define. A gente acabou de ver o aumento de tributação por parte do Congresso como parte da reforma da Previdência só para bancos, como se isso fosse uma categoria à parte de todo outro sistema financeiro. Então nós também temos que começar a reconstruir toda a imagem do sistema financeiro. Sérgio, queria terminar essa entrevista com uma pergunta um pouco mais descontraída. Você é conhecido pelas palestras motivacionais que você faz dentro do banco por ter descido, gente, de rapel dentro de uma festa dos funcionários. O porquê desse estilo? Que resultados você acha que você alcança? Eu acho que esse é o século também da ligação emocional. Eu acho que a gente vive excesso de tudo. Excesso de informação, excesso de tudo que a gente pode imaginar, mas carência de tempo, carência de relações mais profundas e um sentido de pertencimento maior que estejam claramente além daquilo que a gente recebe no final do mês, sabe, Raquel? Eu acho que, as pessoas perguntam para mim, Sérgio, o que você faz depois do trabalho? Como é que você relaxa? Essas linhas imaginárias, trabalho e lazer, devem ser desconstruídas. No trabalho você tem que ter lazer.
E no lazer você tem que estar completamente confortável para poder ter trabalho. Então, a conversa de um presidente, a conversa da liderança sênior com a organização é fundamental. Lá eu faço questão, a questão do rapel, por exemplo, eu detesto altura. Detesto altura. Eu nunca fiz rapel. E aquilo eu me propus a fazer como uma outra coisa que é super importante. Em momentos de medo, como talvez agora a gente viva, é muito importante irmos para a ciência. É tentar buscar a resposta na ciência. Eu sabia que eu não cairia, que eu vi todo o processo de segurança, mas apesar de saber isso, o medo era maior e eu não deixei que o medo me sequestrasse. Então é importante que a gente nunca se fique sequestrado pelo medo, corra para a ciência, olhe e avance. Coragem é fundamental no processo de gestão e no Brasil de hoje, peço mais coragem ainda ao nosso querido Poder Legislativo e Executivo para que a gente efetivamente blinde o Brasil de uma melhor maneira nesse momento. Com essa mensagem, infelizmente, a gente tem que encerrar a entrevista. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui na CNN. É um prazer, espero que você volte mais vezes. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Raquel. E este é o CNN Líderes. A cada semana eu recebo aqui CEOs, banqueiros, empresários, gente que administra empresas que fazem a diferença no mercado. Até a próxima!